Graça e paz a todos que estão presentes neste momento, ouvindo ou vão ouvir um pouco da palavra de Deus. O que eu tenho a falar neste momento é sobre o Salmo 13. O Salmo 13 que para muitos pode ser uma grande superstição falar desse salmo, desse número, mas na Bíblia, a Bíblia não trabalha com superstições, ou pelo menos é contrária à ideia de superstições em relação ao número. E esse salmo traz uma mensagem muito forte para os nossos dias. Começa assim o Salmo 13. Até quando o Senhor esquecer-te-á de mim? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando exaltará sobre mim os meus inimigos? Davi faz 5 indagações nesse salmo. Esse salmo que fala sempre de tempo, fala do tempo, até quando? E Davi sempre preocupado com isso. Eu acredito que é só Davi que se preocupava com o tempo. Não, acredito que todos nós preocupamos com o tempo. Até quando? E a gente questiona muitas vezes isso. E Davi questionava, Davi lamentava-se, Davi reclamava do tempo com Deus. E essa pergunta que Davi estava fazendo, e estava diretamente a Deus, é uma pergunta que Deus não vai responder. Deus nunca respondeu na Bíblia a questão de tempo. Porque o tempo pertence a Deus. Quando, a hora, o momento, é de Deus. As coisas podem acontecer na nossa vida, ou vão acontecendo, ou vão até querendo nos esmagar, ou querendo nos destruir, mas quando a gente coloca a ideia de tempo para Deus, Deus não resolve. Porque o que Deus quer é uma outra atitude do nosso coração. E era isso que ele queria de Davi. Não que Davi se lamentasse, não que Davi se reclamasse dos inimigos que estavam perturbando, que estavam tirando a paz dele, porque há muitas pessoas que tiram a nossa paz, tornam-se nosso inimigo, que querem tirar a nossa paz. E Davi se preocupava com isso. No entanto, justamente no versículo 1 e 2 do Salmo 13, não há uma resposta de Deus sobre isso. Qual é o tempo que ele vai livrar-nos do inimigo dentro de nós, porque nós não devemos deixar que o inimigo tome conta de nós. Quem deve tomar conta de nós é Deus. E Deus tomando conta de nós, o inimigo não terá de maneira nenhuma ação contra nós. E aí Davi parte então justamente o que está no versículo 3 e 4. Ele começa dizendo: atenta para mim, ouve, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que não adormeça o sono da morte. Para que os meus inimigos não digam, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar. Davi tinha perseguições na vida. Davi foi um homem muito perseguido, principalmente por Saul. Saul tentou matar várias vezes ele, ou melhor, passava o tempo pensando em matar Davi. Sempre procurando estar atrás de Davi, perseguindo para tirar a vida dele. Outros inimigos também tiveram essa ideia de fazer com que Davi morresse nas mãos dele. Então, ele sofria com isso, com essas perseguições. Sofria com alguém tentando perturbá-lo cada dia. Mas aí ele coloca o quê? Ele para de reclamar e começa a orar. A colocar diante de Deus essas aflições, esses tormentos. Ele começa a justamente tirar da sua vida aquela reclamação, aquela lamentação, e começa a colocar para Deus, para que Deus resolva. Bela atitude, maravilhosa atitude de Davi. Essa deve ser a nossa posição. Parar de reclamar da vida, parar de se lamentar. Imagine se Deus tirasse da sua vida tudo que você reclama. Se Deus fosse tirando tudo que você reclama. Você reclama do filho, Deus tira o filho. Você reclama do esposo ou da esposa, Deus tira ele ou ela. Você reclama do trabalho,
Deus tira. Reclama da casa, Deus tira. Reclama do sofá, Deus tira o sofá e não dá mais aquele sofá. Reclama do cabelo, tem gente reclamando do cabelo, a pessoa ser carequinha, porque você reclamou do seu cabelo. Se Deus tirasse tudo da sua vida que você reclama, como você ficaria? Por isso que nós temos que colocar em oração. Aquilo que está nos perturbando, aquilo que está nos maltratando, nós devemos colocar para Deus. Para Deus abrir nossos olhos, para que a gente enxergue coisas novas, para que tire de nós o tormento e nos dê a paz. E fazendo isso, você vai cair justamente nos versículos seguintes, os 5 e 6. Só tem 6 versículos. Mas eu confio no constante amor, no seu constante amor, na tua salvação. Meu coração se alegra. Olha aí, olha que beleza. Parou de reclamar, começou a orar, confiou em Deus e o coração se alegrou. Quanta gente está perdendo a alegria, ou que está vivendo uma vida sem alegria, na angústia, na depressão, na tristeza, na amargura, na ansiedade de vida, esquecendo da alegria que Deus dá. Porque não coloca para Deus as dificuldades, o tormento, as dores para Deus. Quanto mais a gente se coloca para Deus, Deus enche-nos de alegria. Falar em ser cristão, falar numa vida com Deus e falar uma vida de tristeza, viver uma vida de tristeza, não condiz. Quem tem alegria na vida, quem tem o viver na paz, está com Deus. Mas quem vive a tristeza, o coração, uma amargura, Deus não está agindo. E não vai agir enquanto você não partir para uma confiança, para um depositar em Deus e parar de reclamar. E aí ele finaliza aqui, ó, versículo 6. Cantarei ao Senhor, pois tem me feito muito bem. É a alegria. É a beleza da vida. É viver a beleza da vida. Como está a sua vida? A minha vida também já foi um momento de tristeza. Hoje eu vivo, graças a Deus, hoje eu cantei. Porque a alegria de Deus está em mim. A alegria de Jesus Cristo está em mim. A alegria que o Espírito promove a cada dia está em mim. Não porque eu tenho mérito nenhum, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Deus está em mim. Assim também você pode viver. Mesmo com todo o tormento, com toda a dificuldade que você tem na vida, quando você coloca e confia em Deus, Deus te enche de alegria e de paz. Quando você entrega a Deus e descansa em Deus, Deus vai encher o seu coração de alegria e paz. E aí você vai ter condições melhores de raciocinar, de equilibrar suas emoções, de estar vivenciando uma vida de paz, de tranquilidade para resolver os afazeres do dia a dia. Eu só quero finalizar orando, pedindo a Deus, tanto por mim quanto por você, para que Deus nos faça de nós cada dia mais pessoas que reflitam o amor dele, que reflitam a alegria. Não fique reclamando, mas que ore mais. Não fique reclamando, mas que confie em Deus, que cante a Deus, que deixe isso. Vou colocar uma oração agora. Deus amado, nos abençoe. Abençoe todos aqueles que precisam dessa palavra, para que possam viver a tua alegria, o teu amor, para que não se preocupe com o tempo das coisas. Deixe o tempo contigo, que descanse na tua presença, descanse acreditando que tu está ao seu lado. Tome conta de cada pessoa neste momento, para que possa viver uma vida dia a dia, fortemente na tua presença, vivendo uma vida de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.